Por que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes? O que esse acontecimento revela sobre a missão da igreja? No estudo de hoje, nós vamos compreender o significado do Pentecostes à luz das Escrituras e vamos analisar como o Espírito Santo capacitou os discípulos para anunciar o Evangelho ao mundo. E agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio ter a sua companhia. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável, abençoado. E como eu sempre menciono, que você tenha tido momentos especiais junto com a sua família e, é claro, junto à sua comunidade religiosa. Você pertence a alguma igreja? Não? Então eu sempre convido você a procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Você será bem-vindo. Mesmo se você participa de uma outra comunidade religiosa, você será bem-vindo para estudar mais sobre a Palavra de Deus. O Senhor tem planos especiais para a nossa vida, o Senhor tem planos especiais para a sua família. Procure a Igreja Adventista, chega lá e diga, olha, eu fui convidado pela Novo Tempo, pastor Gilmar do programa Escola Bíblica me convidou, estou aqui para conhecer a palavra. Você pode levar seus filhos, você terá classes especiais ali de ensino da Bíblia para cada faixa etária, você tem um programa de adoração, todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, nos domingos vai variar de cidade para cidade, mas normalmente 19h30 ou 20 horas o culto nas igrejas e na quarta-feira à noite também. Será um prazer receber você. Nós estamos na nossa temporada de estudos da nossa revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você quer compreender mais sobre esse assunto, muito mais, como eu tenho mencionado, do que saber qual é a natureza do Espírito Santo, mas saber como ele tem atuado na sua vida. E ao longo desta semana, como ele pode atuar na sua vida, né? E ao longo dessa semana você vai ver como o Espírito Santo agiu na igreja cristã primitiva, desde Atos capítulo 2, quando nós temos o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e depois na ação e na vida dos discípulos, apresentando a mensagem de salvação e enfrentando inúmeros desafios. Entenda e abra seu coração para que o Espírito Santo fale de forma intensa aí para você. Permita que o Espírito Santo mude você e que você seja consolado, confortado nos momentos de desafios. Porque esta foi a promessa do Senhor. Eu não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo vai vir para ser o Consolador. Um Consolador como Ele, Jesus Cristo, como Deus o Pai. Quando estamos falando do Espírito Santo, estamos falando num ser da divindade. Você pode pedir a revista Esperança através do nosso WhatsApp. Ele está aparecendo aí na sua tela, 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Você também pode ligar até às 10h30 da noite. Nossa equipe estará pronta para te atender. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 012, pode ser direto, não precisa, a hora que você digitar a operadora já vai captar, né? É 012 21 27 31 21. Tá bom? Anotou o número? Liga para a gente. Fique ligado, no intervalo você liga, nossa equipe estará pronta para te atender. Você vai receber aí na sua casa, sem nenhum custo, as nossas revistas
esperança. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ilumine ao estudarmos mais uma vez a palavra, a Bíblia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor dirige o nosso viver. Te agradecemos, porque o Espírito Santo tem trabalhado na nossa mente para dar paz ao nosso coração, para transformar nossos pensamentos, transformar as nossas tendências, que muitas vezes são contrárias à tua vontade. Que esses momentos de reflexão que nós vamos ter, da certeza de como o Espírito Santo cuidou dos primeiros cristãos, que isso traga consolo para nós e a certeza de que o Senhor estará conosco também nos momentos de desafios. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler um capítulo, que eu até citei alguns versos aqui na semana passada, quando a gente estudou o dom de línguas, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, porque o capítulo vai mencionar, mas tem uma ideia um pouco mais ampla, que está inserida no capítulo 2, porque a gente precisa lembrar que o livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, vai mostrar aquilo que os discípulos fizeram a partir do momento que Jesus sobe ao céu e eles recebem o poder do Espírito Santo, que era anunciar o Senhor Jesus. E a gente tem no capítulo 2, o primeiro sermão de Pedro, quando a igreja recebe o Espírito Santo e Pedro vai apresentar Jesus como Messias, e nós vamos ver as repercussões que isso vai trazer, né, tanto para a igreja primitiva quanto para os próprios discípulos, né, que vão ter o desafio de continuar a pregação do Evangelho. E como, de alguma forma, isso se aplica para a nossa vida. Então, o tema dessa semana que nós vamos trabalhar juntos é o Espírito e a missão da igreja. A igreja instituída, a igreja que está na terra, precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter a certeza de que o Espírito Santo dá para a gente os dons, dá para a gente capacidade, mas o grande objetivo é que a gente se renda ao Espírito Santo, que a gente confie no Espírito Santo, que a gente, na vida pessoal, a gente permita que o Espírito Santo conduza, que ele fale para a gente, que direcione. Quando nós abrimos a Bíblia, que a gente entenda que o Espírito Santo é que vai me dar iluminação. E a igreja também como instituições, as igrejas. Quando eu digo igreja, posso estar falando de crença doutrinária, posso estar falando de pessoas, então eu estou falando de instituições, liderança, em todos os níveis, em todos esses conceitos que eu sempre gosto de pensar, porque a igreja tem a ver com pessoa, tem a ver comigo. Igreja tem a ver com corpo doutrinário, então o Espírito Santo precisa iluminar para que essas doutrinas sejam claras e tenham a base bíblica. E o Espírito Santo precisa guiar também as instituições. A gente não pode confiar na nossa capacidade. E às vezes alguns dizem, né, a igreja não deveria ser institucionalizada. E eu entendo por quê. Porque quando nós nos institucionalizamos, nós corremos sérios riscos de autossuficiência, de nos tornarmos muito mais um movimento empresarial do que um movimento missionário. Mas, por outro lado, é importante que a gente entenda que a institucionalização, ela vai também dar caminhos, porque a igreja dessa forma vai olhar de forma organizada para a sua missão, que é a missão de pregação. Então, a instituição deve olhar para o mundo e não esquecer que o objetivo é a pregação do Evangelho. Não é ela se tornar um fim em si mesma. E isso que a gente vai ver ao longo da semana. O Espírito Santo quer guiar todos aqueles que lideram. Então, isso no nível pessoal quanto no nível institucional. Após a sua morte e ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias ensinando-lhes sobre o reino de Deus. A gente vê isso no capítulo 1
e eu já estudei isso com vocês aqui, você que acompanha o programa. Antes de ascender ao céu, ele deu uma orientação. Em vez de saírem imediatamente para anunciar o evangelho, eles deveriam permanecer em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. E o Senhor diz para eles, no capítulo 1 e no verso 8, que vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba, isso vai acontecendo de forma organizada. Mas eles deveriam ter a certeza de que receberiam o Espírito Santo. A missão que Cristo confiou à sua igreja não poderia ser realizada apenas com entusiasmo, e a gente pode até ter. Não poderia ser somente uma disposição, não somente conhecimento ou boa vontade. Ela dependeria da atuação do Espírito Santo. E quando eu falei na introdução sobre às vezes a discordância que algumas pessoas têm sobre a institucionalização, né, é que a gente pode achar que agora a gente tem um super conhecimento, que a gente tem entusiasmo, que a gente tem boa vontade e que a gente também tem até recursos, mas é o Espírito Santo que vai agir. Essa era a ordem que o Senhor havia dito para os discípulos. Eles deveriam depender da atuação do Espírito. Isso não significa que eles não fariam as ações que eles deveriam fazer, não significa que eles ficariam sentados e o Espírito Santo faria a obra. Não, o Espírito Santo faria a obra através de cada um. Por isso a iniciativa, o entusiasmo, a busca pelo conhecimento, os recursos são essenciais. Mas nada disso será realmente efetivo se o Espírito Santo não conduzir. Não sei se fica claro isso para você. Isso é como na vida. Às vezes nós temos entusiasmo, temos a busca por recursos, trabalhamos, os resultados vêm e a gente diz, o Senhor está me abençoando, só que eu não estou deixando que o Espírito Santo conduza. Não há uma mudança interior. Então, tudo era importante, entusiasmo, boa vontade, conhecimento, mas eles precisavam depender do Espírito Santo. O relato do Pentecostes, no capítulo 2, que a gente vai ver, revela o início de uma nova etapa na história da salvação. O que acontece aqui? Quando Deus capacita o seu povo para levar a mensagem de Cristo a todas as nações. É aqui, essa nova fase. Ou seja, eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo agiria. O Espírito Santo daria para eles discernimento. E quando você lê o livro de Atos, é impressionante como a expressão, né, de atuação do Espírito Santo é recorrente, dizendo até para eles assim, não vá para esse lugar, vá por aquele lugar. Isso é um negócio impressionante. Tamanha a rendição que eles tiveram. E quanto mais eu me permito ser usado pelo Espírito Santo, mais eu vou ouvir a sua voz e as minhas decisões serão tomadas de forma claras. Sabe assim, de forma clara, objetiva. E as decepções serão superadas, porque eu tenho a certeza de que o Espírito Santo está guiando a minha vida. Era isso que a igreja precisava entender. Eu vou recapitular aqui, então, os versos do capítulo 2. Vamos comigo, deixe que o verso impressione você. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias, das 7 festas que nós temos do povo de Israel no Antigo Testamento. A festa das primícias, a colheita da primavera, os primeiros grãos apresentados, e as primícias aqui na representatividade, porque cada uma dessas festas era a sombra do que iria acontecer no ministério de Jesus Cristo. E a morte de Jesus e a sua ressurreição, ele ali
revela que a primícia dos mortos ressuscitou, os primeiros, representando a grande ressurreição final. Então ali aconteceu a ressurreição de Jesus 50 dias após. Então eles ficaram 40 dias, Jesus ressuscitou e ficou 40 com eles. Passou mais 10 dias e aí acontece a festa dos Pentecostes. Todos reunidos no mesmo lugar. Vieram crentes, judeus de todos os lugares. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. A presença de Deus estava sendo manifesta ali. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A gente já trabalhou isso na semana passada. Esse falar em línguas, e a gente vai ver na sequência, é uma língua de uma nação, língua de um povo, porque ele lista ali crentes que vieram de vários lugares, precisavam ouvir agora esta mensagem de salvação. A mensagem de salvação em Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor, esta deveria ser apresentada para todas as pessoas, e eles ali nesta festa deveriam sair dali com essa mensagem para apresentar lá nos lugares onde habitavam. Então era a missão, estavam recebendo um dom para a execução da missão. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha que o evangelista Lucas relata. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Por quê? Olha o que diz o texto. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O Espírito Santo, como missão para se cumprir. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como que ouvimos cada um na nossa própria língua materna? Como eu mencionei, eles estavam ouvindo desta mensagem na língua do país deles. Nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Ele dá um exemplo de pessoas de várias nações que estavam reunidas em Jerusalém naquele dia. Tanto judeus como prosélitos, judeus ou prosélitos, aqueles que aceitaram o judaísmo, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas. Como nós conseguimos ouvir? Todos estavam atônitos e perplexos. Perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. E ele vai fazer o seu sermão. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ele está se referindo a um cumprimento profético com um objetivo: salvar. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E agora ele vai aprofundar o seu discurso, o seu sermão. Por quê? Porque ele tem uma mensagem de salvação.
Esse é o grande objetivo dos dons apresentados no texto bíblico. E a gente percebeu como o dom de línguas. E era essencial ali, porque a igreja cristã primitiva estava surgindo, eram poucos, sem cultura, e precisavam apresentar essa mensagem para todos. E esta era a ocasião. E ele diz: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Perceba a coragem, a intrepidez, apresentando fatos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está falando da ressurreição do Senhor e da sua própria crença nesta ressurreição. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele fundamenta seu discurso, seu sermão, com citações do Antigo Testamento. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Ele está falando de uma verdade que precisava ser anunciada. Deus ressuscitou esse Jesus. E dito isso, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois à direita de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. A promessa, ele apareceu àqueles discípulos, ficou com eles 40 dias, anunciou que o Espírito Santo iria ser derramado. Anunciou e se cumpriu. Contra fatos não existem argumentos. Ele estava mostrando o cumprimento daquilo que o Senhor havia dito. Mas qual era o objetivo dele? Que aquelas pessoas que estavam ali aceitassem isso, aceitassem essa mensagem. E quando voltassem para a sua terra, para o seu país, compartilhassem essa mensagem. O verdadeiro cumprimento profético que havia acontecido com Jesus Cristo. Morte, ressurreição, a certeza de que o Senhor um dia ressuscitará a todos que dormiram, uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo para o cumprimento da missão também. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. A certeza de que quando o Senhor nos chama, está nos chamando para uma missão. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Deus, diz o texto, foram batizados. Aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É impressionante.
É impressionante como o Espírito Santo trabalhou na vida daqueles discípulos que anunciaram essa mensagem, mas é impressionante como o Espírito Santo trabalhou no coração daqueles ouvintes. O Espírito Santo pode trabalhar no meu e no seu coração. Que a gente permita isso. E nós seremos impressionados pelo poder da palavra. Pode acreditar. Aquilo que talvez a gente hoje não acredita, o Espírito vai trabalhar. Talvez você pense em alguém agora que você gostaria de ser impressionado pelo Espírito Santo. Interceda. Interceda por essa pessoa, porque a hora que ela tiver o encontro com a palavra, e o discurso, o sermão de Pedro, foi um encontro com a palavra que aqueles queridos tiveram. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, diz o texto, eram feitos por meio dos apóstolos. Por causa da capacidade deles? Não. Por causa do Espírito. O Espírito que fortaleceu os primeiros discípulos é o mesmo que continua chamando, capacitando, enviando pessoas comuns para cumprir a missão dada por Jesus. Queridos, a necessidade da igreja permanece a mesma, não mudou nada. Depender do Espírito Santo para anunciar Cristo com fidelidade. Eu quero fazer isso de forma pessoal. Quero viver isso. Mas também quero fazer isso dentro da instituição que eu estou. Mas eu quero depender do Espírito. Porque a gente pode ter muita capacidade, a gente pode ter muita tecnologia, mas se o Espírito Santo não dirigir, a gente pode ter recurso, mas se o Espírito Santo não dirigir, as pessoas não serão impressionadas. Você deseja compartilhar a mensagem de salvação? Você deseja que as pessoas conheçam a Jesus Cristo? Vamos depender dele. Vamos ter os recursos, vamos ter a melhor tecnologia, vamos nos aprimorar para falar corretamente, vamos estudar, vamos ter conhecimento, mas vamos nos render ao Espírito Santo, para que ele mude e para que eu olhe para o outro de forma amorosa, dizendo, ele precisa ouvir de Jesus. Pai, obrigado pela palavra. Relembrar essa história hoje à noite foi maravilhoso. A disposição daqueles homens, a rendição daqueles homens, a vida que eles deram, quanto eles se doaram. Pai, que a gente seja impressionado pelo exemplo deles e que a gente se renda ao Espírito Santo para compartilhar o amor de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi bom estarmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Vamos nos render ao Espírito Santo para que Ele conduza a nossa vida. Continua aqui na Novo Tempo. A gente se vê amanhã.